E como é habitual, às quartas-feiras contamos com a presença de Mónica Ferro nesta edição das 12. Mónica, muito obrigada pela sua presença nesta edição. Começava não por este tema de que dávamos conta agora do setor da construção, vamos já a seguir para esse ponto, por falar na questão que surgiu agora em torno dos pagamentos com multibanco. Antes de mais, e de falarmos das alternativas apresentadas, como é que vê esta questão levantada pela Pingo Doce? Bom dia. Esta questão das comissões que agora a crise veio pôr talvez mais a descoberta, era um assunto que já se tinha falado, vem revelar que de facto a decisão sobre que modalidades de pagamento é que são colocadas à disposição dos consumidores é totalmente discricionária das entidades que fornecem este tipo de serviços. Portanto, isto quer dizer que esta decisão que o Pingo Doce está a tomar é uma decisão que com certeza está baseada em cálculos que o Pingo Doce tem, que deve também, com certeza, já ter em linha de conta alguma diminuição de um certo consumo que vão ter. Eu hoje ouvi muitas pessoas dizerem que, se isto acontecer, deixarão de fazer compras no Pingo Doce porque, pura e simplesmente, deixaram de usar dinheiro como método de pagamento. Eu sou uma das pessoas que se inclui nas pessoas que deixou praticamente de usar o dinheiro vivo como método de pagamento. E, portanto, com certeza que o Pingo Doce já tem essas contas feitas e neste balanço entre o que vai poupar os tais 5 milhões e o que eventualmente poderá perder em consumidores que desviem a sua compra para outros supermercados que continuem a oferecer o método de pagamento por multibanco, com certeza que consideram que vai valer a pena esta medida. Outras se seguirão. Eu confesso-lhe que das peças que passaram e também do que li, há duas questões que me parecem muito importantes. É a questão da segurança e da comodidade e da facilidade com que os consumidores efetuam os pagamentos. Essa questão parece-me muito importante. É muito mais seguro, como nós sabemos, usar um cartão, usar dinheiro de plástico é mais cómodo. Por outro lado, estas novas soluções que nos estão a ser apresentadas também me parecem que têm que ser mais bem explicadas, mais uma vez, em relação às questões de segurança. Esta peça que passaram desta medida que a Aresp está a desenvolver, ou este método de se poder pagar com recurso a telemóvel, ainda há poucos dados, o mecanismo ainda está pouco divulgado, mas de facto uma das preocupações fundamentais tem que ser a segurança das linhas de comunicação. Isso continua a ser relevante. Deixe-me só dar-lhe uma nota. Ouvia uma pessoa hoje na rádio dizer que isto vai aumentar a possibilidade de evasão fiscal. A verdade é que, eu não acredito nisso, a verdade é que o fisco tem várias outras formas de controlar o pagamento das contrapartidas devidas, desde o controle de estoques ao próprio sistema informático que é usado para fazer a faturação eletrónica. Portanto, para mim a questão da evasão fiscal não é uma questão que esteja muito relevante em cima da mesa, mas é uma questão que tem que ser considerada todavia. Para mim é a questão da segurança do meio de pagamento e da segurança dos consumidores e da comodidade dos consumidores que está aqui posta em causa. E do ponto de vista dos consumidores, é legítimo que que os consumidores vejam negados uma determinada forma de pagamento, que é uma forma mais cómoda para muitos dos utilizadores? A maior parte dos consumidores considera que isto é um retrocesso no que diz respeito à comodidade com que efetuam as suas compras e à facilidade com que as fazem. Mas também, por outro lado, há consumidores que dizem que não querem que este custo da comissão lhes seja imputado via preço nos seus registros de consumo. Portanto, há aqui uma posição que é, de alguma forma, contraditória, porque não querem prescindir da comodidade e da segurança que a forma de pagamento eletrónica nos permite, mas também não querem que o preço desse serviço lhes seja imputado no preço final do produto. Portanto, há aqui uma... E quem é que deve arcar, em última instância, com este preço? Não serão os supermercados, as entidades, os comerciantes? Isto é uma relação que tem que ser
negociada entre a entidade que gera, entre a CIBS, entre os consumidores e os comerciantes. E é claro que os consumidores acreditam que, em última instância, são os comerciantes que têm que arcar este custo. Ontem debateu-se muito a questão de saber se as taxas praticadas em Portugal são de facto excessivas ou não. E os relatos que nós fomos recebendo é que elas estão em alinhamento com o que é praticado no resto da União Europeia. Mas, de facto, não deixa de ser impressionante os montantes que têm sido avançados do que é que resulta no final de um ano destes valores. Ouvimos falar de 85 milhões de euros para restaurantes e hotéis, um volume global que rondaria os 300 milhões de euros. Portanto, perante estes números, os consumidores são levados a afirmar até categoricamente que esse custo tem que ser imputado aos comerciantes e não a eles, mas para alguns comerciantes este custo é um custo que lhes torna difícil, que lhes é difícil comportar. A ideia de que pagarão cerca de 1,04% do valor da transação à entidade que gera estes serviços, para alguns empresários e para alguns comerciantes é demasiado, sobretudo em produtos com muito pequeno custo. Daí esta decisão do Pingo Doce de restringir os pagamentos por multibanco a compras apenas acima de 20 euros. Portanto. E em termos legais, há algum tipo de implicação? É possível que seja tomada esta medida, limitar o pagamento a partir de um determinado montante? Está previsto? Eu confesso-lhe que não é uma das áreas que eu mais tenha estudado, mas eu não encontro impedimento legal nenhum a que isto seja feito. É uma relação que como lhe dizia há pouco, é uma relação que é gizada entre a CIBS, os consumidores e os comerciantes. E, portanto, o Estado regula as relações para que elas decorram dentro da legalidade, mas não pode pedir aos comerciantes que eles imponham determinada forma de pagamento. Há algumas limitações relativamente à utilização dos cheques, mas essas são legislações setoriais que têm a ver com a necessidade de segurança de alguns meios de pagamento. Mas, neste caso, não me parece que o Governo deva ser uma parte nesta negociação. Cabe às partes envolvidas diretamente como é que devem fazer. Teme que possa haver um desvio, neste caso para o Pingo Doce, mas uma redução do consumo dos portugueses por causa desta medida? O Pingo Doce alegava mesmo que poderia haver uma certa poupança por parte dos portugueses com a introdução desta medida. Há uma certa abordagem que tem a ver com os fatores psicológicos de consumo, que dizem que é muito mais fácil gastar com a utilização de meios eletrónicos, porque de facto não há uma percepção tão clara de quanto dinheiro é que implica determinada transação. Não se vê o dinheiro desaparecer. Exatamente. E, portanto, desse ponto de vista, talvez seja acionado esse mecanismo psicológico que nos leva a ter uma maior noção do que é de cada quantia que estamos a usar. Mas em termos gerais o consumo não vai sair afetado? Eu não me acredito. E como digo, acredito que qualquer desvio que possa haver de consumidores do Pingo Doce ou do Jumbo, que já anunciou que provavelmente poderá incitar uma medida semelhante, para outras cadeias, acredito que isso já esteja devidamente considerado e devidamente equacionado nesta decisão que está a ser tomada pelo Pingo Doce. Não me parece que, dentro dos vários cenários que o Pingo Doce com certeza já desenhou, em algum deles ele vá perder dinheiro com esta medida. Mónica, uma última questão sobre este tema. Os consumidores saem prejudicados? Eu acredito que saem prejudicados na segurança e na comodidade, mais uma vez. São estas as duas grandes áreas que nos preocupam. É um incómodo relativo, bem sei, porque hoje em dia, com a proliferação de máquinas automáticas, das ATM, é relativamente fácil levantar dinheiro em Portugal. Aliás, pela experiência que eu tenho de ter vivido noutras zonas, digo-lhe que há poucos países com a disponibilidade de Portugal. Do nosso sistema. É um exemplo para muitos países. É paradigmático. Eu recordo-me, por exemplo, de quando vivi em Bruxelas, de dizer aos meus colegas que lá viviam que tipo de funções é que eu podia desempenhar no multibanco português e achavam absolutamente brilhante o facto de eu poder comprar bilhetes de comboio, bilhetes para o cinema, todo o tipo de pagamentos e de consultas que conseguimos fazer. E, portanto, desse ponto de vista, os consumidores vão ter menos comodidade. Mas é uma diminuição relativa, mais uma vez, é uma limitação a alguma facilidade de consumo. Mas isso é facilmente superável com a proliferação de caixas multibanco que nós temos no nosso país.
Passamos ao tema seguinte, que tem a ver com a quebra nas encomendas na construção. Este é um dado negativo para o país. É preocupante, Mónica? É de facto preocupante porque no fim do caminho deste layoff, todos nós recebemos que isto se possa traduzir em desemprego efetivo e portanto, isso preocupa-nos, porque, como bem sabe e bem têm acompanhado, o desemprego em Portugal é a grande preocupação do Governo e de todos os portugueses, de uma maneira geral. Mas o que isto traduz também é, de facto, um modelo de crescimento português esteve assente nas grandes obras públicas. Ainda agora, na vossa peça, noticiavam que os 2 segmentos que mais decresceram foram as obras de engenharia e a construção de edifícios. Portanto, estamos a falar de grandes obras públicas e estamos a falar do setor imobiliário, que são 2 setores que estão, de facto, parados e que foram 2 setores que, artificialmente, impulsionaram o nosso crescimento económico. Por exemplo, este layoff da Tecnovia, o argumento usado são as restrições que o Governo, ou o corte que o Governo fez na expansão rodoviária para o Baixo Alentejo e para o Algarve Litoral. Repare, muito destas empresas era feito com a decisão que vários governos foram tomando de fazer uma ampla cobertura rodoviária do país. Na minha opinião, excessiva em muitos sítios. Nós temos autoestradas e temos vias rápidas que, pura e simplesmente, não são utilizadas. E, portanto, desse ponto de vista, o dinheiro do consumidor foi dos portugueses foi mal utilizado. E seria um modelo que, numa determinada altura, seria insustentável. Haveria uma altura em que o país já estaria coberto por uma rede rodoviária e, portanto, não seria possível manter. E o que nós assistimos agora o que estamos a assistir é um questionar deste modelo, assente nos grandes investimentos do Estado, ou eu diria quase exclusivamente nos grandes investimentos do Estado, e no mercado imobiliário, que já aconteceu em outros países, se revelou uma bolha artificial e que mais cedo ou mais tarde haveria de mostrar as suas fragilidades. Mas é claro que tudo isto nos preocupa, porque são portugueses que estão, neste momento, a ver os seus postos de trabalho postos em causa e isso só nos pode preocupar. Para o Estado são mais despesas acrescidas com este agravar do desemprego. Sim, e sabe que uma das considerações que se tem que ter de uma forma muito cautelosa é fazer um cálculo muito cuidado entre estes 2 números. Quanto é que estamos a poupar, de facto, com a suspensão destas grandes obras, e não digo de todas, mas pelo menos de algumas que ainda mostrem alguma utilidade pública, e há obras que ainda não estão completadas, aqui esta questão do Baixo Alentejo ainda há obra para fazer, e por outro lado, quanto é que isto vai custar em termos de novos encargos sociais para o Estado, e o Governo está muito... Estamos a falar de 5.000 trabalhadores no desemprego, cerca de 5.000. Que se forem para o desemprego, que são as perspectivas mais pessimistas, significarão custos muito acrescidos, não só perda de receitas para o Estado, das contribuições feitas pela entidade patronal e o consumo feito por estes trabalhadores, mas também da parte do Estado uma despesa acrescida e, portanto, o Governo está a encarar estas decisões com muita cautela, porque tem noção de que estes equilíbrios são também necessários. Mas, de facto, que nós alicerçamos todo o nosso modelo de crescimento económico nestas grandes obras públicas, nesta rede rodoviária que, como lhe dizia ainda agora, em algumas localidades é de facto excessiva. Foi uma rede rodoviária que foi feita alimentada muito por 3 ou 4 fatores. Por um lado, muito do dinheiro que vinha para estes grandes investimentos era dinheiro que vinha de fora. Eu gosto deste conceito de fora como se Portugal não contribuísse para o bolo da União Europeia e, portanto, o dinheiro não fosse sempre o mesmo. Mas, portanto, parte eram de fundos comunitários que também são nossos, são pagos pelos nossos impostos. E depois a outra parte remanescente seria paga pelo Estado e, portanto, isso em algumas situações foi muito atrativo. Depois, esta ideia não consubstanciada de que se cobríssemos o país todo com uma grande rede rodoviária não havia desertificação. As pessoas fixariam-se no interior, permaneceriam nessas regiões porque tinham estradas, como se revelou também, não é verdadeiro. E, em alguns casos também foi feito para agradar algumas sensibilidades e alguns poderes locais, de autarcas, de membros do governo, das autarquias, que viam nessa forma também uma demonstração da sua capacidade de atrair investimento público
para os seus concelhos. E, portanto, nós neste momento temos que quebrar com este quase paradigma de desenvolvimento, porque para muitos portugueses era isso que representava, e perceber que o grande investimento do Estado não pode continuar a ser feito quase exclusivamente em obras de engenharia, nem o investimento privado pode estar totalmente centrado na construção de imobiliário, porque, pura e simplesmente, não resulta, não é sustentável. E o que os portugueses precisam neste momento são de investimentos novos, mas que sejam sustentáveis e que produzam, de facto, riqueza. Mónica, mas partindo do princípio que esta decisão era inevitável, estes cerca de 5.000 trabalhadores, a economia vai ter capacidade para reabsorvê-los no mercado de trabalho? Há neste momento uma grande preocupação com os trabalhadores da construção. Nós temos tido muitos trabalhadores da construção a emigrar. Por exemplo, uma das coisas que se está a fazer neste momento, através do Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, por exemplo, está a trabalhar muito com os sindicatos da construção, no sentido de garantir que estes trabalhadores da construção que estão a ser levados a emigrar, porque de facto há uma diminuição drástica da atividade de construção no nosso país, para que o façam devidamente esclarecidos, em segurança, com as condições laborais de que devem usufruir legitimamente. Isto porque nós tivemos uma série de notícias de trabalhadores portugueses que emigraram e que foram vítimas de algo que eu tenho dificuldade em classificar como menos do que escravatura moderna. De facto, foi isso que aconteceu com muitos trabalhadores. E, portanto, há hoje uma grande preocupação com isso. Outra das áreas que nós estamos a tentar trabalhar é os trabalhadores que estejam em causa, ou que os postos de trabalho estejam em causa com este layoff e com layoffs que se possam vir a seguir, no sentido de ajudar as empresas portuguesas a conseguirem trabalhos de construção, grandes empreitadas fora do país. Por exemplo, uma das notícias que hoje fazia destaque, e eu creio que deram destaque também, é o facto de o Secretário de Estado da Economia, o Secretário de Estado Adjunto da Economia, estar a dirigir-se para a Venezuela, não só no sentido de tentar regularizar algumas dívidas que há a construtoras portuguesas, mas também de alargar o mercado da Venezuela às construtoras portuguesas. Ou, por exemplo, o esforço que se está a fazer nesse sentido em Angola, em algumas partes do Médio Oriente. Portanto, nós estamos muito empenhados em ajudar as empresas portuguesas a encontrar fora do país as possibilidades e os contratos que nós, neste momento, não estamos a conseguir garantir dentro do país, para que consigam manter o maior número de trabalhadores a operar, porque esse é, de facto, um dos nossos grandes objetivos. Estes 5.000 trabalhadores, para nós, são pessoas concretas, são pessoas com famílias, com vidas, com aspirações. Mas não deveria ser a altura de se pensar em alternativas dentro do próprio país, para não ver tantos trabalhadores a serem forçados a ir para fora? Sim, essa é uma das grandes preocupações. E repare, estamos a falar também aqui de questões sociais e familiares. Claro. E estamos a falar de uma coisa que, quando nós pensamos em trabalhadores da construção civil ou das grandes obras de engenharia, muitas vezes é negligenciada. Estes nossos trabalhadores, temos alguns trabalhadores que são, de facto, pouco especializados, mas temos muitos que são altamente especializados. Muita da nossa mão de obra nesta área é altamente qualificada e é muito requisitada em outros países. Ainda hoje havia uma notícia que dizia que há uma grande abertura aos engenheiros portugueses numa série de países europeus, na Alemanha, por exemplo. Portanto, isso significa que os nossos engenheiros são vistos não só como tendo uma grande formação teórica, como tendo, por força até das circunstâncias, fomos um país que teve muitas obras públicas, têm muita experiência e boa experiência. E, portanto, é muito importante reter essas pessoas em Portugal, porque são mão de obra muito capacitada, que se sair demora muito tempo a regressar, porque o normal é que os trabalhadores portugueses regressem, mas que se sair vai demorar muito tempo a regressar e, portanto, nós não podemos prescindir disso. Neste momento, o que estamos a tentar fazer é atrair o máximo de investimento estrangeiro para o nosso país, uma vez que o investimento nacional está em forte contração, e vamos tentar recuperar alguma possibilidade de investimento público para que não só possamos garantir emprego a estes trabalhadores, mas que também possamos começar a garantir um crescimento económico que comece a contrariar todas as retrações que temos tido. Mónica, para terminarmos, temos um terceiro tema também, não são boas notícias, as matérias-primas agrícolas estão a caminho de preços recordes. Vê com preocupação este escalar da subida do preço dos cereais, nomeadamente que vão rever o preço do pão,
um bem essencial refletido. Com muita preocupação, como é evidente. Embora ainda ontem ouvi o Presidente da Associação das Empresas de Panificação dizer que estamos a falar de um aumento mínimo, falaremos de um aumento de 1 cêntimo no preço do pão, a verdade é que todos estes pequenos aumentos que os portugueses têm sofrido se refletem no bolo final, e nós sabemos que sobretudo para as classes mais atingidas pela crise, a percentagem do orçamento dedicado à alimentação é muito grande e, portanto, o que significa que o impacto vai ser muito maior ainda. Mas esta crise tem este impacto brutal em Portugal. Portugal vai ter o pior ano de produção de cereais dos últimos 7 anos. É também acompanhado por um movimento semelhante nos mercados internacionais. Eu lembro-me em 2008, em fevereiro de 2008, quando o preço dos alimentos atingiu um pico, que é o maior de sempre, aliás. Nós este ano tivemos o segundo maior aumento mensal de sempre do preço mundial dos cereais, os tais 17,5%, os 17%, que só são superados pelos 17,5% de fevereiro de 2008. E eu lembro-me que em abril de 2008, a diretora executiva do Programa Alimentar Mundial das Nações Unidas veio usar uma expressão que na altura teve algum impacto, em Portugal não teve um impacto muito significativo, mas teve um grande impacto na comunidade internacional, que foi, ela veio dizer que a nível internacional, e se nós pensarmos em países que gastam grande parte do seu orçamento nacional na garantia de alimentos para a sua população, ela veio dizer que o impacto deste aumento dos preços do milho, do trigo e até da soja, que isto significava um tsunami silencioso. O mundo tinha todo ficado muito chocado com o tsunami que matou 250 mil pessoas, mas ela já em 2008 dizia que isto, a nível internacional, é como se fosse vários tsunamis, mas dos quais ninguém está a falar. E é possível que atinjamos valores que superem estes de 2008? Assusta-me pensar que sim, porque, repare, nós neste momento temos as mesmas condições que tínhamos em 2008, o que é absolutamente impressionante, porque significa que a nível de mercados internacionais pouco se aprendeu. Mas nós temos novamente condições climáticas absolutamente adversas, anos de seca nos grandes produtores de trigo. Temos muitos campos de produção agrícola que estão a ser, desde 2008, já em 2008 era, mas têm sido paulatinamente desviados para a produção de biocombustíveis, o que significa que se reduz o número de campos que estão disponíveis para a produção agrícola. Temos cada vez mais pessoas arrancadas à pobreza, o que significa que têm novos padrões de consumo, o que significa, por exemplo, que vão passar a consumir carne, e é preciso pasto e é preciso forragem para estes animais. E temos países que, face estas grandes incertezas até no mercado das matérias-primas agrícolas e de alguma especulação que continua a haver nestas áreas, estão a ter uma posição semelhante à que tiveram em 2008, que é não exportar. Estão a fechar o seu país. Em 2008 houve países que simplesmente estavam a exportar arroz e isso significou que o preço do arroz picou como nunca tinha acontecido. E, portanto, assusta-me pensar que 4 anos depois, nós vamos repetir exatamente o cenário de 2008 e que o preço dos alimentos poderá atingir um pico histórico, não porque não tenhamos conseguido prever estas crises, mas porque, mais uma vez, nós vamos ter os países a não exportarem, a preferirem constituir estoques porque não sabem o que é que vai acontecer às suas produções agrícolas. Nós tivemos, de facto, eventos climáticos graves nos grandes produtores mundiais de cereais, isso é os Estados Unidos da América, os países da zona do Mar Negro, e, portanto, a mim preocupa-me não só enquanto Portugal, embora Portugal me preocupe de uma forma especial, mas preocupa-me enquanto cidadã deste mundo, o impacto que isto vai ter a nível global e, sobretudo, nos países mais pobres que vão ter que gastar ainda uma parcela maior do seu orçamento nestas questões. E, para terminar, deixe-me só dizer uma coisa que nós nos esquecemos muitas vezes. Para quem acompanhou as revoltas do mundo árabe e, por exemplo, a revolta do Egito, eu afirmo-lhe com muita segurança, já o fiz na altura, que a revolta no Egito foi potenciada por esta questão. Foi o aumento do preço do pão e foi a incapacidade do Estado, no Egito o pão é subsidiado pelo Estado, e foi a incapacidade do Estado de manter os níveis de financiamento para a mesma quantidade de pão, portanto, com aquilo que o Estado financiava, começou-se a produzir menos pão, foi esta a causa das revoltas no Egito. Nós sabemos que o clamor pela democracia foi muito forte e foi, se quiser, o rastilho que acende a crise, mas o primeiro motivo de crise foi este, foi o facto de não haver pão
para todos os alimentos. E novos focos de crise podem eclodir com esta nova crise estão a ser preparados. nas matérias-primas? Estão a ser preparados. Se reparar, muitos dos países que têm grandes níveis de insegurança alimentar são países que têm democracias muito frágeis, onde por vezes usar o termo democracia até é uma espécie de eufemismo, e, portanto, a população não percebe como é que, não tendo liberdade, nem sequer pão tem. Não que se possa escolher entre ambas, mas do ponto de vista da análise internacional, eu diria que temos que estar mais vigilantes, porque algumas crises apanharam-nos de surpresa, porque não houve uma atenção devida à questão da insegurança alimentar nestes países, e mais uma vez o preço dos alimentos a nível mundial, se aumentar, vai provocar mais insegurança e mais contestação social nestes países. Mónica, muito obrigada pelo seu comentário aqui na edição das 12.